Olá, meu querido irmão, amigo, que tem nos acompanhado aí toda a sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida neste dia, que o Senhor te abençoe e te dê sabedoria para viver uma vida no temor do Senhor, né? Estamos vendo aqui as devocionais não temas, né? Em vários textos da palavra de Deus em que a palavra nos ensina a não temer. Mas em outras situações também o texto diz para nós temermos o Deus que nos ajuda a não temer as questões da vida. Então, diante dessa questão, desse assunto do temor, há medos que nós precisamos de Deus para nos livrarmos desses medos. Mas também precisamos ter essa reverência e esse temor, né? No sentido de Deus, não é medo de Deus, mas temor a Deus, para que estes outros medos, esses outros temores sejam retirados ou sejam respondidos na nossa vida, né? Para que assim a gente não faça algo que venha desagradar a Deus e, pelo contrário, Deus nos dê força para passarmos por essas situações difíceis. Mas para isso precisamos ter o temor do Senhor. E o texto de hoje vai nos ensinar um pouco sobre isso. Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa manhã e entrarmos aqui no nosso texto desse dia. Senhor amado, muito obrigado, Pai, pela noite de descanso. Obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez, ó Deus, meditando na tua palavra, ó Deus, e também esperando, ó Deus, que nessa manhã o teu Espírito aplique essa palavra ao nosso coração, para que cada dia mais possamos temer ao Senhor e não temer as coisas deste mundo. Senhor amado, abençoe a cada um, ó Deus, que tem nos acompanhado nessa manhã, a cada um, ó Deus, que em outro momento também vai assistir esta mensagem, essa devocional. Senhor, fala aos corações e nos abençoa, nos ajuda, ó Deus, nessa caminhada neste mundo, enquanto aguardamos pelo grande dia em que estaremos contigo. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e nós pedimos. Amém. O texto de hoje fala exatamente desta situação onde não há temor, né? Alguém que não tem o temor. O que acontece com ela? Olha o grande perigo que isso acontece. Salmo de número 36, o versículo de número 1. Mas a gente vai ver até o versículo 4. Mas o versículo 1 diz aí: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha que situação. Olha como Davi expressa aqui, né? Esse é um salmo de Davi. Olha como ele se expressa aqui nessa relação da questão do temor, nessa relação com Deus. Não há temor de Deus no ímpio, e muitas vezes a gente pode estar pensando aqui que Davi esteja se referindo aos seus inimigos, né? Pois ele tinha tantos inimigos no seu tempo, né? No seu reino, tantas nações contra ele. Mas a verdade é que Davi está fazendo uma relação aqui também até com aqueles que estão próximos de Davi. Ele está vendo a situação do seu povo também, né? Tanto é que em vários salmos ele vai ensinar sobre a busca a Deus, né? Orientando o povo a buscar ao Senhor. Pois se eles não buscarem, então serão considerados como ímpios. Alguns salmos falam disso, do povo sendo chamado de ímpio. Então, não pense aqui no incrédulo,
Não pense só naquele que não tem Deus em seu coração. Pense naquele que não pensa em Deus. Há um livro muito interessante que tem como título isso, né? De crentes ateus. Aqueles que vão à igreja aos domingos, estão ali louvando a Deus, cultuando ao Senhor, levantando as suas mãos, fazendo as suas orações, lendo a Bíblia, mas de segunda a sábado vivem como se Deus não existisse. Isso é terrível, isso é uma vida dupla, isso é uma vida que Tiago capítulo 1 diz lá que nós não devemos ter, de ânimo dobre. Então, em alguns momentos a Bíblia chama pessoas do seu próprio povo de ímpios e nós precisamos tomar cuidado para não cairmos neste erro. E aqui também, como não é um estudo bíblico, mas eu sugiro você estudar a respeito disso, sobre o mal no mundo, porque alguns falam que Deus criou o mal, interpretam errado o texto de Jeremias, quando diz lá que eu crio o mal, Deus falando através de Jeremias, eu crio o mal, e alguns pensando sobre isso, pensam que a maldade é algo que Deus criou, e não entenderam ainda o conceito de maldade, de mal, que tudo isso vem por causa do pecado. Até porque a árvore do conhecimento é a árvore que está ali no jardim, do conhecimento do bem e do mal. Quando o mal entrou no mundo através do pecado, muitas pessoas então agora estão mais voltadas e inclinadas para o mal do que para o bom. Na verdade, a doutrina reformada ela vai nos ensinar de que enquanto Deus não regenerar a pessoa, todos nós sempre estaremos inclinados para o mal em tudo que fazemos. Sempre tem uma distorção ou algo por trás das nossas ações. E assim, nós precisamos estar alertas diante dessa questão. E a Bíblia vai nos ensinar como então podemos nos livrar de sermos ímpios, de sermos pessoas voltadas para a maldade. É interessante que Davi faz uma relação aqui, e olha que Davi, diferente do que nós vemos hoje, hoje nós vemos algumas crianças até fazendo essa pergunta, adultos também, se Deus é bom, por que há maldade no mundo? Por que essa questão toda no mundo? Na verdade, não é porque Deus não está fazendo nada, é porque o homem se afastou de Deus. O homem que não quer que Deus interfira na sua vida, ele não quer se render a Deus, ele não quer servir ao Senhor. E por conta disso, o pecado então o domina, o pecado o escraviza, e ele então faz aquilo, como as pessoas dizem por aí, aquilo que lhe dá na telha, aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja, aquilo que é da sua própria vontade, ele faz. O crente não. O crente ele é controlado, dominado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o conduz e o mostra e revela a ele o que fazer através da palavra. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos ensinar como é a vida do cristão. Então a maldade é algo que nós precisamos tomar cuidado, pois longe de Deus o mal vai se instalar. Não existe uma vida neutra. Não pense que o ser humano pode ficar neutro nessa questão. É um lado ou é outro. Aqueles que seguem ao Senhor, aqueles que buscam o Senhor, então viverão conforme a vontade de Deus, e a bondade estará do seu lado. Aqueles que não seguem, a maldade vai tomar conta. A maldade vai fazer com que o seu coração seja contrário a tudo aquilo que Deus esperava dele. O próprio João Calvino também, em um dos seus livros, ele vai dizer, tudo de bom
que há em mim, né, é o Espírito Santo realizando e fazendo a sua obra através de mim, né, como Efésios 4 nos ensina, né, que é o Deus de todos, que age em todos, né, por meio de todos. Então o Espírito está agindo. Tudo de mal que há em mim sou eu mesmo. Então essa é a expressão, né, que nos mostra o quão errado, ou quão falho, ou quão perverso nós somos toda vez que nos afastamos do Senhor. Assim aconteceu com Caim, ali logo no capítulo 4 de Gênesis, né? Então, afastar-se do Senhor, não dar a voz ao Senhor, fará com que o mal se instale em nosso coração. E Davi aqui faz essa avaliação desses dois aspectos, da maldade e da bondade, da maldade do homem e da bondade de Deus. Deus sempre foi bom, e nós precisamos seguir por esse raciocínio, por esse pensamento, que é o pensamento bíblico, de que o homem sem Deus é um homem mau, e que o homem com Deus está buscando da sua bondade. Tanto é que do versículo 5 até o final, ele vai falar da bondade de Deus. Deus não é mau, e Deus não realizará coisas contrárias aos seus atributos, a quem Ele é. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é justiça, Ele é reto, Ele é amável, Ele é misericordioso, e todos esses atributos juntos fazem o nosso Deus ser quem Ele é. Ele diz: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, no versículo 5. Ele fala: até as nuvens a tua fidelidade, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como abismo profundo. Ele vai fazendo aqui esta avaliação dos atributos de Deus, revelando que a sociedade bíblica acertou aqui no título desse salmo, né, quando diz malícia humana e benignidade divina. O homem é mau, Deus não. Então, quando nós olhamos para Davi agora, nesta oração, né, de reflexão sobre bondade e maldade, ele olha para o homem e ele diz: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aí nos versículos 2, 3 e 4, veja como esta maldade está instalada nele. Ele ainda diz: porque, versículo 2, a transgressão o lisonjeia a seus olhos. E lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Por que não há temor de Deus nele? Por que não há temor de Deus no coração do ímpio? Porque a transgressão o lisonjeia, ele gosta, né? Ele gosta do que faz, da iniquidade que ele realiza, da maldade que ele realiza. Isso é bom, né? E quem diz que o pecado é ruim? Se o pecado fosse ruim, ninguém cometeria, né? Essa é uma frase, uma reflexão, né, de um pastor já antigo, né, de que se nós detestássemos o pecado, nunca cometeríamos ele. Não há de ser descoberta nem detestada. As pessoas que caem nessa vida de maldade pensam que ninguém está vendo, pensam que ninguém está observando. Que engano, porque esquecem que esse Deus está vendo todas as coisas. E mais, por mais que essa pessoa não faça nada, né, Deus conhece o pensamento e o coração. Deus conhece as intenções do coração humano. Não há como escapar de Deus, né? Por mais que ele não faça maldades em atitude, Deus sabe o que ele pensou. Por isso Jesus é tão profundo no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando fala
que vocês ouviram no passado, não matarás, mas aquele que odeia o seu irmão já matou dentro de si. Então Jesus vai muito mais além do que só no ato, mas vai nas intenções, nas emoções e nos sentimentos que estão dentro de nós. E o ímpio, ele pensa que não vai ser descoberto, nem detestada, Não há de ser descoberta nem detestada a sua iniquidade, porque ninguém vai saber. Versículo 3, as palavras da sua boca são malícia e dolo. Ele só fala coisas maliciosas. Esse homem que não tem o temor de Deus, ele usa os seus lábios de maneira errada. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Ele não quer o bem. No seu leito maquina a perversidade, versículo 4. Detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Ou seja, até quando está deitado na cama, esse homem é alguém ruim. Esse homem é alguém que maquina perversidade. O pensamento dele já está envolvido em pensamentos ruins. E Davi está fazendo essa observação porque os seus inimigos eram assim. Mas também alguns do povo também eram assim, pois ele em outro salmo diz: aquele que era meu amigo, que comia comigo na minha mesa, virou contra mim o seu calcanhar. Lembrando de Judas, que fez isso com Jesus, ali na ceia, em João 13. E aquele texto é um texto também profético sobre esta questão de Judas. E Davi está dizendo: aquele que era meu amigo, que comia comigo à mesa, virou contra mim o seu calcanhar. Então, essas pessoas maquinam até enquanto estão dormindo, enquanto estão deitadas, ficam ali pensando o que vão dizer, o que vão falar, o que vão fazer, contra a vida de outra pessoa. Que maldade há no coração humano. O coração humano que não teme a Deus vai ser envolvido por este mal. Olha como Davi faz essa reflexão dos versos de 1 a 4. É interessante que ele olha para o todo, como a maldade permeia o todo do ser humano. E Davi está fazendo essa reflexão. Ele fala do coração, no versículo 1. Ou seja, sem Deus o mal se instala no coração, fala mais alto do que o próprio Deus, é uma rebelião contra Deus, por isso não tem o temor. No versículos 1 e 2 ele fala dos olhos, do coração, dos olhos. O coração ficou assim porque os olhos ficaram fitos em coisas que não fizeram temer a Deus. E Jesus ensina sobre essa questão dos olhos. Ele fala em Mateus 6, 22, 23, que se os seus olhos forem maus, o corpo todo será mau. O que você anda vendo? O que você anda assistindo? O que você anda lendo? Cuidado, seus olhos podem ser usados para que o seu coração se encha de maldade. O coração, os olhos, ele também fala de mente, no versículo 2 ainda. O que ele vê declara a ele mesmo que não será descoberto. Ele pensa: eu não vou ser descoberto, ninguém vai saber do que eu estou fazendo. Sua mente fica cauterizada, escurecida, e o pecado não lhe causa mais culpa na consciência. Nós estivemos estudando esta semana nos estudos bíblicos de quarta-feira sobre a justificação, e falando sobre isso, de que o incrédulo ele não tem culpa na consciência. Pessoas que não têm o temor de Deus aqui agora, Davi está dizendo: quem não teme a Deus não tem culpa de consciência. Ele vai pensar em coisas más e isso não lhe vai causar incômodo nenhum. Ele não vai ter aquele peso de consciência como algumas pessoas dizem, E como não há culpa, o pecado não é mais detestado. Ele não sente pavor pelo pecado. Ele não tem essa culpa, ele não vive isso. Ele fala no versículo 3 sobre a boca, coração, os olhos, a mente, a boca.
né? O que os olhos viram encheram a mente e corrompeu o coração. O que sai da sua boca agora não é nada bom, não edifica, não glorifica a Deus, não serve para nada. É como um peixe podre, que Efésios 4:29 diz, né? Palavras torpes. E Jesus ensinou que o que sai da boca é o que contamina, não o que entra. Mateus 15, versículo 11 e versículo 18. A boca dessas pessoas mostra o que está instalado no seu coração. Versículo 3, ele fala do corpo ainda, que com a mente e o coração corrompidos, ele não tem como praticar o bem, e o discernimento parou, cessou nele. Essa ideia do abjurou, aqui no versículo de número 3, abjurou o discernimento, né? Ele parou com aquilo, e não há como fazer o bem sem discernimento. Eu preciso de discernimento para fazer o bem, eu preciso refletir, mas como ele não quer, então isso não acontece. E no versículo 4 ele também fala de pensamentos e intenções. A perversidade tomou conta do ser humano, que agora ele não dorme, mas fica pensando na próxima maldade que fará. E cada vez mais vai piorando o seu estado. Que terrível, né? Pessoas que perdem o temor no Senhor, né? Começam a perder também todas as outras coisas importantes. Um bom caráter e uma conduta correta, não só diante de Deus, mas também diante dos homens, diante da sociedade, como cidadão. Essas pessoas só fazem mal. Quem não tem o temor do Senhor, é assim que ele age. Quem não tem o temor do Senhor, é assim que ele procede. Do coração pecaminoso brotam palavras e atos pecaminosos, assim como Jesus em Mateus 12, 34 e 35 também nos ensina. Em vez de agir com sabedoria, essas pessoas se dispõem a fazer o mal. Em vez de meditarem sobre a verdade de Deus em seu leito, tramam conspirações perversas. Não conseguem relaxar e pegar no sono até haverem maquinado uma nova intriga. Miqueias 2:1 nos mostra isso também. Então, como nós podemos nos livrar de uma vida assim? Como podemos não deixar que o mal se instale na nossa vida, né? Seguindo aqui também o pedido de Davi, aqui no Salmo, versos de 5 a 12, né? Ele vai pedir para que Deus continue com a sua bondade a ele. Em outro salmo ele vai dizer: apesar de toda a maldade que eu tenho recebido, eu vou continuar a fazer o que é bom. Ou seja, uma atitude contrária àquilo que eu tenho recebido, mesmo recebendo mal. Eu preciso continuar naquilo que Deus me chamou, se eu tenho o temor do Senhor. Mas Tiago nos traz algo interessante aqui sobre essa questão, que eu gostaria de deixar aqui para concluir esta meditação. Como eu posso não deixar que o meu corpo todo, que o meu ser inteiro seja levado pela maldade? Tiago capítulo 1, versículo 20 a 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Veja como Tiago coloca a questão da maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que Tiago está nos ensinando aqui? Você quer se livrar de pensamentos, atitudes e sentimentos de maldade? Então, coloque a palavra no lugar, né? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você quer se livrar da maldade, que às vezes chega perto de você? Coloque a palavra no lugar. Como eu disse, não existe neutralidade, né? Ou seremos maus ou seremos bons. Não há alguém neutro.
alguém indiferente. Até na Bíblia, indiferença é maldade. É aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, esse comete pecado, Tiago vai dizer. Então, nós precisamos colocar a palavra de Deus em nossas vidas se não queremos que a maldade se instale, porque a maldade instalando em nossos corações, a maldade se instalando em nossas vidas, nós vamos perder o temor do Senhor. Nós vamos perder o temor daquele que nos ajuda a não temer os males desse mundo. E aí, se você não tem o temor do Senhor, todos os males e perversidades que nós vemos hoje no mundo será visto em nossa própria vida, e não é isso que Deus espera de nós. Por isso, meu querido, leia a tua Bíblia, leia a palavra do Senhor, encha-se mais do conhecimento de Deus para que o temor do Senhor esteja sobre a sua vida. O Salmo 25 vai dizer: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E olha que interessante nesse Salmo também, que vai de encontro a essa questão tão importante para a nossa vida, a palavra de Deus sendo lida, meditada constantemente, para que o mal não se instale em nós. Ele diz aí, no versículo 10 do capítulo 36 de Salmo: continua a tua benignidade. Mas veja, todo mundo quer, mas olha o que Davi coloca: continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Continua a tua benignidade. Você quer receber a bondade de Deus, a benignidade de Deus? Você quer que Deus continue sendo bom com você? Você tem que conhecê-lo. Você tem que buscá-lo. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que aprender mais deste Deus, para que você não caia neste grupo de pessoas que no coração a voz da transgressão fala mais alto, e aí o temor de Deus vai embora. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos de coração. E essa retidão do coração, ela só é possível quando Deus está em nós por meio do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe sua vida e que você busque na palavra de Deus constantemente, diariamente, como Hebreus 3 diz lá, exortando uns aos outros diariamente, para que quando você tiver aí momentos em que o pecado parece estar tão próximo e que você é dominado ou influenciado por ele, tem aí pensamentos maus, venha então acolher com mansidão a palavra de Deus para que o mal seja tirado da sua vida. E assim você possa então colher grandes coisas na presença de Deus. Bênçãos maravilhosas do Senhor virão sobre aqueles que buscam fazer o bem e não o mal. A maldade instalou-se no mundo, desde que o pecado entrou no mundo, o mal tem sido a constante, e por isso temos visto tantas coisas ruins na televisão, nos noticiários, e diante de nós quando andamos na rua ou quando nós estamos vendo a sociedade. A igreja precisa ser a luz e o sal para que essa corrupção não deteriore o mundo. Gostei muito de uma frase para terminar aqui, de um teólogo, que ele diz que se houvesse mais sal e luz neste mundo, haveria menos corrupção e escuridão na sociedade. Precisamos fazer a nossa parte se queremos que a maldade não domine os corações humanos. E como Jesus nos ensinou em Mateus 6, na oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos da maldade. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha o temor de Deus
para que o mal não se instale em você. Vamos orar? Senhor amado, que Deus abençoe, ó Deus, a todos aqueles que estão lutando com o mal. Senhor, nós te pedimos que a tua bondade, a tua benignidade, a tua justiça, a tua fidelidade esteja, ó Deus, agindo de maneira que o conhecimento do Senhor traga também a transformação de caráter, transformação, ó Deus, de conduta, pacificação do coração. Senhor amado, em nome de Jesus, trabalha em nossos olhos, em nosso coração, em nosso pensamento, em nosso corpo, em nossa boca. Senhor, todo o nosso ser precisa ser trabalhado para que o mal, ó Deus, não venha nos fazer sem o temor do Senhor. Pelo contrário, olhando para a tua palavra, falando da tua palavra, pensando na tua palavra, então teremos mais do temor do Senhor em nossas vidas e, consequentemente, uma vida de piedade, uma vida de amor e misericórdia. Senhor, cuida de nós e nos ajuda nesta caminhada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, em nome de Cristo Jesus. E sim, vou transmitir aqui o bom dia e o abraço, né, às meninas, né? Para quem não sabe, a minha esposa e a minha filha, né? Serão abraçadas e vai ser transmitido aí um abraço a todos. Que Deus abençoe vocês todos, né? E que essa reflexão traga também motivos ou esse alerta que Davi nos ensina para que não caiamos na tentação do mal. Deus abençoe e, se Deus assim permitir, na próxima semana estaremos novamente aqui.